Nunca pensei que o dia mais normal pudesse transformar-se num tal turbilhão de emoções e acontecimentos que mudaria a minha vida para sempre. Era o dia de anos da minha amiga, calmo e despercebido até eu entrar numa casa grande e luminosa, cheia de risos e conversas. Parabéns, presentes, uma mesa cheia de petiscos. Tudo parecia tão familiar. Eu, Leila, uma pessoa de família e de amizade, tinha estado sempre no centro das atenções, mas neste dia algo estava claramente diferente. Enquanto os convidados discutiam as últimas notícias e partilhavam a rotina das suas vidas, reparei nele. Estava parado no canto da sala, um pouco distante, como se observasse tudo o que se passava. Cabelo escuro, bem penteado, uma barba brutal que lhe dava um ar masculino. Os seus olhos eram tão profundos como o oceano, uma cor tão rica e convidativa. Senti o meu peito a tremer. A minha mente já estava a desenhar imagens da rapidez com que o fogo dentro de mim estava a acender, um fogo que eu pensava ter sido extinto há muito tempo. O cheiro do seu perfume pairava no ar, tão atraente e intrigante que parecia evocar em mim um desejo total. Eu sabia que a atração penetrante por este jovem era perigosa, mas a sensação era como uma faísca reacendida, acendendo uma nova vida no meu coração. Momentos depois, reconheci-o, era o filho do meu amigo, o Coruja. Tinha vindo passar as férias de verão, estudando no 3º ano de um instituto financeiro. Apesar da sua pouca idade, respirava confiança e mistério. Desde o início da festa, tentei atrair a sua atenção. Esperava que os nossos olhares se encontrassem e que o desejo que sentia se transformasse numa combinação de paixão e ternura. Enquanto eu namoriscava com o meu cabelo e me ria da piada de alguém, o seu olhar procurava-me por vezes casualmente no meio da multidão. Isso deixava-me loucamente feliz e um pouco assustada ao mesmo tempo, porque conseguia sentir o meu marido Tom, que estava como que na sombra de tudo o que se passava, a observar-me com uma expressão sombria. Nos últimos anos, a nossa relação tinha se tornado uma rotina cheia de aborrecimento e de banalidade. O romance que outrora nos unia tinha desaparecido, e agora o medo da mudança pairava sobre nós. O Tomás sempre me apoiou, mas naquela noite parecia tenso, o que me fez sentir desconfortável. De repente, questionou o meu comportamento, dizendo-me que eu estava a brilhar demasiado ao pé dos convidados. Sorri, apercebendo-me de que as suas palavras não eram uma repreensão, mas talvez inveja. Eu era animada, brincalhona, e isso alimentava o fogo dentro de mim. No final da noite, quando a festa estava a chegar ao fim, demorei-me deliberadamente, com a intenção de passar algum tempo a sós com o Coruja. Os seus olhares, cheios de desejo não expresso, cruzavam-se ocasionalmente, de cada vez, a minha pulsação acelerava como se fosse o ritmo da minha vida recém-despertada. Apercebi-me de que o adorava sem o conhecer ou compreender completamente. Ele era uma lufada de vento que soprava o cinzento da vida cotidiana. Quando eu e o Tom chegamos à casa, não conseguia parar de pensar no Coruja. Por que é que tudo tinha chegado a este ponto? Por que é que eu sentia o seu toque, o seu sorriso misterioso, de forma mais aguda na minha mente? Eu sabia que era um futuro ilusório, mas sentia-me tão bem. Sentia-me sufocada, dominada por tudo que não tinha o direito de sentir. O amor é o beijo da vida, e desta vez ele veio à tona. Para minha surpresa, no dia seguinte, quando estava prestes a mergulhar na minha rotina diária, recebi uma mensagem do Coruja. Olá, Leila. Como é que estás? Estava a pensar se me podias mostrar a cidade? Vou ficar mais um pouco, se não te importares. O meu coração bateu mais depressa nesse momento, como se tivesse lido um guião deslumbrante cheio de reviravoltas repentinas. O Coruja não se ia embora. Estava por perto, e isso deu-me esperança. Respondi-lhe com um ligeiro arrepio e mal podia esperar para o voltar a ver. Cada momento de espera era um verdadeiro desafio. Encontramo-nos num dos cafés acolhedores rodeados de árvores verdes, onde o cheiro do café acabado de fazer se misturava com o perfume das flores de 2 anos cuidadosamente expostas nas mesas. Os seus olhos brilhavam de alegria, e isso só alimentava a chama do meu coração. Caminhamos pelas ruas movimentadas, partilhando segredos e rindo de tudo e mais alguma coisa. Senti um fio invisível a emergir entre nós, ligando as nossas almas. O meu coração encheu-se de uma sensação de leveza e liberdade que me tinha faltado ultimamente. De repente, quando paramos junto à fonte antiga, ele olhou para mim com tanta sinceridade que não consegui conter um arrepio.
Leila, adoro passar tempo contigo, disse ele. A sua voz era baixa e quente, capaz de derreter quaisquer barreiras. Naquele momento, apercebi-me de que andava a sonhar com isto há muito tempo. O olhar que ele me fixava estava cheio de amor e ternura, e eu não conseguia desviar o olhar. O sentimento de intimidade que estava a despertar entre nós aqueceu o ambiente ao máximo. Dei por mim demasiado vulnerável e, ao mesmo tempo, incrivelmente feliz. Ele aproximou-se mais e a sua mão tocou suavemente o meu pulso, como que oferecendo proteção, mas também criando um novo nível de antecipação. Eu sabia que este momento era um ponto de viragem. Não conseguia esquecer a maravilha que era. Estávamos ali parados e o tempo estava a passar lentamente à nossa volta. E de repente, como que por magia, os seus lábios tocaram os meus, suave e apaixonadamente. Era o momento que eu sempre tinha procurado, quando a sinceridade e a atração se entrelaçavam. O vasto mundo à nossa volta desapareceu, e tudo o que restava éramos nós e o nosso novo impulso de vida. Não podia acreditar que aquele jovem fosse capaz de dissipar todos os meus medos e dúvidas, deixando apenas um desejo sincero de continuar esta viagem juntos. Depois desse dia mágico, tudo mudou. Sempre que via o Coruja, havia faíscas entre nós. Passávamos muito tempo juntos, explorando a cidade e partilhando os nossos sonhos. Senti que ele não se limitou a trazer-me de volta à vida, mas mostrou-me o que significava sentir verdadeiramente. Regozijava-me com cada momento que passava com ele, como se tivesse encontrado um novo eu em nós. O Tom sabia o que eu sentia, a minha paixão a florescer de novo. Embora ele não conseguisse perceber por que eu estava diferente, eu já não conseguia esconder este sentimento, este fogo cativante que ardia dentro de mim. Cada encontro com o Coruja tornava-se mais intenso e concentrado, os nossos olhares ligavam-se por fios invisíveis, e as palavras perdiam o seu poder perante a verdadeira magia que existia entre nós. E então, um dia, quando estávamos sentados num banco de jardim, o Coruja pegou na minha mão e sussurrou: "Sabes, nunca esperei encontrar alguém com quem pudesse ser tão fácil e alegre. Tu és a luz." Naquele momento, tornou-se claro para mim que eu não queria nada mais do que estar perto dele. Era um caminho para a libertação da rotina, das responsabilidades, de tudo que me apertava. Quanto mais tempo passava com o Coruja, mais me apercebia de que ele se estava a tornar uma fonte de luz para mim na minha existência cinzenta e monótona. Cada dia que passávamos juntos era uma verdadeira dádiva do destino. Ao mesmo tempo, porém, quanto mais depressa a nossa relação se desenvolvia, mais os ciúmes do Tomás se tornavam palpáveis. Reparei como ele ficava desajeitado e hesitante quando eu sorria, rindo das piadas do Coruja, como as suas mãos se fechavam em punhos quando falávamos dos nossos planos conjuntos para o fim de semana. O Tomás tentava manter-se calmo. Normalmente era um marido carinhoso, mas agora sua bondade estava disfarçada em olhares invejosos e piadas prolongadas. Ele não escondia as suas preocupações e isso deixava-me extremamente desconfortável. Conseguia sentir literalmente o ciúme enraizar-se na nossa casa, crescendo da inveja silenciosa para o ressentimento aberto. "Por que é que estás tão interessada em conviver com ele?" perguntava ele, enquanto o riso e a alegria irrompiam por todo lado. Quando eu sorria e tentava explicar que se tratava apenas de amizade, o seu olhar tornava-se ainda mais sombrio. Os seus olhos diziam: "És um ingrato", e isso fazia-me sentir muito desconfortável. Durante muito tempo, senti-me como uma mulher solitária num casamento, privada de afeto, calor e, acima de tudo, de apoio. Apercebi-me de que, nos últimos anos, a minha relação com o Tomás tinha deixado de ser uma relação feliz. Nós encaixávamos-nos mais como dois vizinhos do que como duas almas que se amam. Por isso, apesar de toda a persistência das boas intenções, instalou-se no meu coração uma saudade, uma insatisfação com a minha vida e um desejo de mudança. O Tomás raramente me elogiava e eu notava que, a cada dia que passava, perdia a confiança em mim própria, incluindo a minha atratividade física. A vida parecia parar e eu temia a ideia de que a Coruja que tinha aparecido regressaria em breve à sua cidade. Não conseguia suportar essa ideia. Tínhamos passado apenas alguns dias maravilhosos juntos, mas esses momentos tinham me dado tanta felicidade que eu estava disposta a lutar por eles. Tinha de tirar o melhor partido desta situação e decidir como poderia tornar este sonho realidade. Com a ansiedade a aninhar-se no meu coração, pensei em como estes sentimentos e emoções que tinha antecipado se iriam tornar realidade.
Decidi que estava na altura de me dar a dádiva de saber o que era o verdadeiro romance, independentemente deste mundo cruel que me tentava impor incógnitas. A preparação do dia começou com fragmentos de memórias de quem eu era. Voltei a sentir o calor do sol na minha pele, imaginando-me mais uma vez com uma saia curta e meias altas. Lembrei-me de como o batom brilhante em pó tinha colorido os meus lábios, tornando-os tentadoramente beijáveis. Em busca de segurança, até pedi algumas dicas às minhas amigas, desviando os olhos da minha realidade e mergulhando totalmente na atmosfera cheia de expectativa. Reservei um quarto num hotel elegante, banhado por uma luz suave, com janelas que davam para um pôr do sol espetacular que envolvia tudo em delicados tons de rosa e dourado. Uma sensação de alegria invadiu-me ao pensar em como eu e o coruja nos sentaríamos no sofá macio, desfrutando de bebidas e conversas que nos elevariam a um estado celestial de felicidade. Imaginei cada pormenor desta noite como uma obra-prima da culinária. Queria que cada pormenor acendesse em nós um fogo interior que pudesse provocar faíscas de paixão e atração. Estava pronta para partilhar as minhas sensações, para reacender o amor febril que procurava e para me libertar do peso que o destino me tinha colocado nos ombros. Mas, apesar de toda a minha determinação e libido de liberdade, uma sombra de ansiedade envolvia-me. O medo de que, enquanto o tempo passava como uma corrente rápida, no seu termo o nosso caminho estaria dividido. Apercebi-me de que os dias e os meses passariam inexoravelmente e que precisava de me apressar. A cada momento de antecipação roubado ao tempo cotidiano, sentia uma chama arder dentro de mim, terna, frenética, trêmula. Quanto mais pensava no coruja, mais claro se tornava que esta ligação se tinha tornado uma parte de mim. Desejava que ele sentisse a minha atração, que visse como os meus olhos ardiam quando estava perto dele. Ansiava pelo seu olhar, cheio de ternura e calor, como se ele fosse a única forma de saciar a sede da minha paixão. Esse dia chegou, e eu esperei-o ansiosamente. Era como se voltasse a ser a mesma rapariga, a viver os meus primeiros sentimentos, mas com a sabedoria e a experiência que a vida me tinha dado. O meu coração batia forte quando me olhava ao espelho, as imagens da minha juventude voltaram-me à memória. Eu estava linda, e isso deu-me confiança. Estava pronta para conhecer o coruja, pronta para uma nova fase da nossa história. O momento tinha chegado e, quando abri a porta do quarto de hotel, senti o mundo a girar à minha volta. O meu coração batia com tanto vigor, como se estivesse prestes a libertar-se. Cheia de expectativa, vi o coruja, que parecia estar muito mais perto do que nunca. O seu sorriso iluminou a sala e eu soube, estávamos prontos para abrir um novo capítulo, não só nos nossos corações, mas também no nosso futuro. Quando ele deu um passo em direção a mim, os nossos olhares cruzaram-se e eu senti que, naquele momento, tudo era possível. A noite começou com uma faísca a crescer no universo entre nós. Sem barreiras. Sem olhares penetrantes. Apenas ele, eu e o nosso hábito fervoroso de nos amarmos, esquecendo tudo o que nos tinha impedido. Estávamos prontos, perante o destino, para encontrar o amor oposto formado nos nossos corações jovens e vivos. Quando ele se aproximou de mim, o calor dos nossos olhares entrelaçou-se, e eu senti que, naquele momento, tudo era possível. A noite começou com uma faísca a crescer no universo entre nós. Sem barreiras. Sem olhares penetrantes. Apenas ele, eu e o nosso afeto ardente, pronto a renascer sabendo que juntos podíamos criar algo verdadeiramente belo. A coruja aproximou-se e eu senti um ar de antecipação a ferver à nossa volta. Os seus olhos tinham um poder mágico, atraíam-me como um imã, e eu não consegui resistir. Ele estendeu lentamente a mão e, como que hipnotizada, coloquei a minha palma na sua mão quente. O toque foi ligeiramente eletrizante, enchendo a minha alma de emoção. Naquele momento, toda a minha vida, todos os meus medos e dúvidas se dissolveram, e tudo o que restou foi esta ligação irresistível entre nós. Passamos a noite a trocar olhares cheios de desejos secretos, risos capazes de despertar felicidades há muito esquecidas e coquetéis com um ligeiro sabor à admiração. Partilhei os meus sonhos e desejos, e o flerte da paixão crescente tornou-se mais forte. O coruja escutava-me com atenção, a sua voz profunda ocupava todos os meus pensamentos, mostrando que também ele queria conhecer-me melhor. Sentia as minhas defesas a desmoronarem-se diante dos meus olhos, aproximando-se cada vez mais após cada palavra.
A cada momento que passava, inalando o ar que nos saturava com o seu poder vivificante, falávamos de tudo, desde momentos engraçados da nossa infância até as nossas próprias esperanças para o futuro. Abri-me com ele sobre os meus medos e o meu ódio à solidão. Ele partilhou as suas ambições e as aventuras que tinha vivido na universidade. Havia uma ligeira nota de ingenuidade nas suas histórias, o que só veio acrescentar profundidade ao nosso diálogo. Com o passar do tempo, senti-me rapidamente obrigado a libertar-me das últimas defesas que guardavam a minha alma. Sentia um fogo no meu coração que ansiava por acender. Os olhos do coruja ardiam quando me olhava, como se procurasse uma forma de me aceitar de todo o coração, e era isso que me seduzia infinitamente. Sob a luz suave, dei um passo em frente e ele aproximou-se discretamente de mim, envolvendo suavemente os seus braços à volta da minha cintura. Naquele momento, eu soube, não haveria mais passos em falso, nem desculpas. Estávamos a entrelaçar os nossos mundos num só, e aquela faísca que tremulava entre nós era real. Encostei-me ao seu ombro, enterrando meu rosto no seu cabelo e, nesse momento, tudo pareceu congelar. Instintivamente, levantei a cabeça e, no momento seguinte, os nossos lábios encontrarão-se num beijo que ultrapassou o habitual. Não havia lugar para timidez ou para dúvida. Apenas essa paixão sagrada que emanava dele despertava em mim uma força que eu nem sequer sabia que tinha. O beijo envolveu-nos como uma chuva refrescante num dia abafado. Era apaixonado e terno ao mesmo tempo, fazendo com que o meu coração batesse tão forte que parecia que ia arrebentar do meu peito. Senti a energia borbulhar dentro de mim, e essa onda percorreu todo o meu corpo. Lembrar-me-ei sempre desse momento em que, ofegante de felicidade, fiquei paralisado, certo de que a vida podia ser assim. Quando finalmente nos afastamos um do outro, encontrei o seu olhar e ambas as partes perceberam que isto era apenas o começo. A excitação tomou conta de nós, enchendo o espaço à nossa volta com uma luz brilhante. Por que é que não fizemos isto mais cedo? Disse-lhe de repente, e em vez de sinceridade, uma felicidade inexplicável apoderou-se de mim. Os sorrisos floresceram nos nossos rostos. Sob o feitiço daquele momento, do nosso encontro fugaz, apercebi-me de que não tinha de ter medo dos meus desejos. Nascido fora do comum, este romance foi a lufada de ar fresco que eu andava à procura. Decidi abraçar cada momento em que ele estava por perto como uma vida cheia de significado, saudade e força. Nessa noite, soube que estávamos a viver 100% do presente e que esse sentimento ficaria conosco para sempre. Sim, era imutável e espontâneo, mas era isso que tornava os nossos dias tão vívidos. Estávamos prontos para criar o novo, entrelaçando as nossas vidas, sonhando com um futuro brilhante, com o que está para vir. Apercebemo-nos de que os encontros nem sempre acontecem, mas se tivéssemos a oportunidade de acender esse fogo único, por que ficar para trás? Eu estava disposta a aproveitá-la, mesmo que a minha vida mudasse. E talvez seja isso que torna o nosso romance tão especial, apesar de todas as circunstâncias cruéis, haverá sempre uma tonelada de luz, faísca e desejo entre nós. Com estes pensamentos e sentimentos, entrei mais do que confiante numa eternidade cheia de possibilidades, a vida que há muito desejava ter. No fundo, eu sabia uma coisa: o amor não é apenas dois corações que se fundem num só, é encontrar a promessa de felicidade, novidade e liberdade. Com esta nova nota a transbordar para minha vida, podia corajosamente perseguir algo mais. O tempo voou rapidamente, mas talvez não fosse assim tão importante onde este caminho me levaria. O mais importante era que tinha começado com a primeira faísca, o primeiro encontro com o coruja, e que permaneceria no meu coração para sempre.